Eu estava caindo. O vento cortava meu rosto como vidro estilhaçado, e meus pulmões queimavam tentando puxar ar que não existia. Abaixo de mim, o desfiladeiro se abria como uma boca negra e faminta, pronta para me engolir. A tempestade rugia ao meu redor, relâmpagos rasgando o céu numa dança violenta de luz e sombra. Eu conseguia sentir cada segundo se esticando, como se o universo quisesse que eu entendesse, realmente entendesse, que esta era minha morte. As últimas palavras de Garrick ainda ecoavam na minha mente, mais cortantes que o frio que entorpecia meus dedos. Você não é inútil, Elira. Você é uma bateria. E agora que achamos uma nova, você é descartável. Uma bateria, descartável. Meu corpo girava no ar, e por um segundo louco eu vi o topo do penhasco. Vi Garrick e Soraya lado a lado, observando minha queda com a mesma indiferença de quem joga fora uma ferramenta quebrada. A chuva lavava seus rostos, mas não conseguia esconder o sorriso dela. Lady Soraya. A feiticeira que sempre me tratava com aquela piedade condescendente, como se eu fosse uma criança doente demais para entender o mundo dos adultos. Eu entendi agora. Entendi tudo. A água negra do rio se aproximava, e meu corpo inteiro gritava de pavor. Mas então, algo mudou. Não no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Um calor estranho explodiu no centro do meu peito, como se alguma coisa antiga e adormecida tivesse acordado com um rugido. Minha pele formigou, minhas veias queimaram. E então, impossível, milagroso, braços de sombra sólida me envolveram. Não eram humanos. Eram escuridão viva, fria como gelo de inverno, mas firme como rocha. Eles me puxaram, me ergueram, me seguraram com uma força que deveria me esmagar, mas que em vez disso, me ancorou. A queda parou. O vento parou. O mundo inteiro parou. Quando abri os olhos, estava na margem pedregosa do rio. Acima de mim, um homem. Não um homem. Algo mais. A armadura negra de obsidiana refletia os relâmpagos. Olhos escuros como o vazio entre as estrelas me encaravam com uma intensidade que deveria me apavorar, mas que em vez disso, acendeu algo profundo e antigo dentro de mim. Ele estava sangrando. Pelo nariz, pelas orelhas. Ele rasgou o espaço para me salvar. E quando sua mão tocou minha pele gelada, luz branca, pura e violenta, explodiu das minhas veias e o envolveu. Eu não sabia quem ele era. Não sabia por que ele veio. Mas naquele momento, enquanto a luz que jorrava de mim curava as feridas que ele sofreu por minha causa, eu soube uma verdade que mudaria tudo. Eu não era fraca. Eu nunca fui. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, deixe seu like e inscreva-se no canal. Me conte nos comentários de onde você ouve minha história. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Deixa eu te levar para o começo, para a noite em que tudo se desfez. Eu estava caindo. O vento cortava meu rosto como vidro estilhaçado, e meus pulmões queimavam tentando puxar ar que não existia. Abaixo de mim, o desfiladeiro se abria como uma boca negra e faminta, pronta para me engolir. A tempestade rugia ao meu redor, relâmpagos rasgando o céu numa dança violenta de luz e sombra. Eu conseguia sentir cada segundo se esticando, como se o universo quisesse que eu entendesse, realmente entendesse, que esta era minha morte. As últimas palavras de Garrick ainda ecoavam na minha mente, mais cortantes que o frio que entorpecia meus dedos. Você não é inútil, Elira. Você é uma bateria. E agora que achamos uma nova, você é descartável. Uma bateria. Descartável. Meu corpo girava no ar, e por um segundo louco eu vi o topo do penhasco. Vi Garrick e Soraya, lado a lado, observando minha queda com a mesma indiferença de quem joga fora uma ferramenta quebrada. A chuva lavava seus rostos, mas não conseguia esconder o sorriso dela. Lady Soraya, a feiticeira que sempre me tratava com aquela piedade condescendente, como se eu fosse uma criança doente demais para entender o mundo dos adultos. Eu entendi agora. Entendi tudo. A água negra do rio se aproximava, e meu corpo inteiro gritava de pavor. Mas então, algo mudou. Não no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Um calor estranho explodiu no centro do meu peito, como se alguma coisa antiga e adormecida tivesse acordado com um rugido.
Minha pele formigou. Minhas veias queimaram. E então, impossível, milagroso. Braços de sombra sólida me envolveram. Não eram humanos. Eram escuridão viva, fria como gelo de inverno, mas firme como rocha. Eles me puxaram, me ergueram, me seguraram com uma força que deveria me esmagar, mas que em vez disso me ancorou. A queda parou. O vento parou. O mundo inteiro parou. Quando abri os olhos, estava na margem pedregosa do rio. Acima de mim, um homem. Não um homem. Algo mais. A armadura negra de obsidiana refletia os relâmpagos. Olhos escuros como o vazio entre as estrelas me encaravam com uma intensidade que deveria me apavorar, mas que em vez disso acendeu algo profundo e antigo dentro de mim. Ele estava sangrando. Pelo nariz. Pelas orelhas. Ele rasgou o espaço para me salvar. E quando sua mão tocou minha pele gelada, luz branca, pura e violenta, explodiu das minhas veias e o envolveu. Eu não sabia quem ele era. Não sabia por que ele veio. Mas naquele momento, enquanto a luz que jorrava de mim curava as feridas que ele sofreu por minha causa, eu soube uma verdade que mudaria tudo. Eu não era fraca. Eu nunca fui. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Deixa eu te levar para o começo. Para a noite em que tudo se desfez. Acordei com frio. Não o frio normal, de uma noite de inverno ou de roupa molhada. Era um frio profundo, ancestral, como se meus ossos estivessem feitos de gelo milenar. Cada célula do meu corpo tremia, tentando expulsar algo que tinha estado lá por tempo demais. Tentei me mover e gemi. Tudo doía. Não se levante ainda. A voz veio da escuridão, profunda e controlada. Seu corpo está em choque. O vínculo parasita que te drenava foi quebrado de forma violenta. Você está passando por abstinência mágica. Forcei meus olhos a focarem. Estava em uma caverna, mas não era úmida ou primitiva. As paredes eram de pedra negra polida, quase como vidro vulcânico, refletindo a luz fraca de cristais azulados que cresciam do teto. O ar cheirava a terra, musgo e algo mais. Ozônio, como depois de um relâmpago. Ele estava sentado a poucos metros de mim, encostado na parede. O rei das sombras, Kyros. Não sei como eu sabia seu nome, mas sabia. Da mesma forma que sabia que ele rasgou o espaço para me salvar. Sem a armadura, ele parecia menos sobrenatural, mas não menos perigoso. Usava apenas uma túnica negra simples, e eu podia ver as marcas em suas mãos. Queimaduras prateadas que subiam por seus antebraços, padrões intricados que pareciam runas de dor. Você está ferido, eu disse, minha voz rouca, por minha causa. Estou vivo. Ele se moveu, vindo se ajoelhar ao meu lado. De perto, eu podia ver que seus olhos não eram completamente negros. Havia profundezas neles, camadas de violeta e cinza, como uma tempestade noturna. Você também está. Isso é o que importa. Por quê? A pergunta saiu quebrada. Você não me conhece. Por que arriscar sua vida? Kyros ficou quieto por um longo momento. Então ele estendeu a mão, não para me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor emanando de sua pele. Eu senti você morrer, ele disse simplesmente. Através do éter, através de todas as barreiras entre nossos mundos, eu senti uma ressonância sendo apagada. Você sabe o que é uma ressonância? Balancei a cabeça, fraca. É uma conexão que transcende vínculo de companheiros, transcende magia ou escolha. É reconhecimento de alma. Eu tenho 1200 anos, Elira. Eu esperei por você durante todos eles. Meu nome nos lábios dele soou como uma oração. Lágrimas queimaram meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de algo que eu não tinha nome. Alívio, talvez. Ou reconhecimento. Eu não entendo nada disso. Eu sussurrei. Loba branca. Ressonância. Eu sou apenas... Eu sempre fui apenas... Fraca? Ele ergueu uma sobrancelha. Doente? É isso que ele te fez acreditar? A menção de Garrick trouxe tudo de volta. A traição. O pico da viúva. As palavras de Soraya. Você estava sendo colhida? Um tremor violento me sacudiu e não era de frio. Era raiva.
Raiva pura e incandescente que queimou através do entorpecimento. 7 anos, eu disse, e minha voz quebrou. 7 anos ele me drenou. Me fez acreditar que eu era um fardo, que eu tinha sorte de ele me aceitar, doente como eu era. E agora você está livre dele. Kyros tocou meu pulso, onde a marca costumava estar. A pele estava limpa, mas hipersensível. Seu toque enviou uma onda de calor pelo meu braço. O vínculo está quebrado, mas o preço disso... Elira, seu corpo está se reajustando. O poder que foi reprimido por anos está voltando. Vai doer. Muito. Como se suas palavras fossem um gatilho. Dor explodiu através de mim. Não era dor muscular ou de ossos quebrados. Era como se meu sangue estivesse fervendo, como se cada veia fosse um rio de fogo líquido. Gritei, arqueando as costas, e Kyros me segurou antes que eu batesse a cabeça nas pedras. Está começando, ele murmurou. A abstinência. Aguente firme. Aguente firme. Como se fosse uma escolha. O mundo se fragmentou. A caverna desapareceu e eu estava em outro lugar. Outro tempo. Flashback. Eu tinha 6 anos. Cabelos castanhos claros, quase louros na luz do sol. Estava correndo por um campo de flores silvestres, rindo, sem nenhum traço de doença ou fraqueza. Minha mãe estava sentada sob uma árvore, costurando algo. Ela olhou para cima e sorriu. Elira, não vá muito longe. Eu sou rápida, mamãe. Nada vai me pegar. Eu era rápida. Eu era forte. A cena mudou. Eu tinha 10 anos. Minha primeira transformação. Não foi difícil ou dolorosa. Foi gloriosa. Pelo branco brotou da minha pele como neve fresca. E quando olhei meu reflexo no lago, vi uma loba pequena mais radiante. Meus olhos brilhavam violeta. Minha mãe chorou. Não de alegria, de medo. Você precisa esconder isso, ela disse, segurando meu rosto com as 2 mãos. Nunca mostre a ninguém sua verdadeira forma. Eles vão querer te usar. Prometer-me, Elira. Eu prometi. Não entendi por quê, mas prometi. A cena mudou novamente. 15 anos. Minha mãe estava doente, morrendo. Um homem estava ao lado da cama dela. Garrick. Jovem, bonito, confiável. Ele ofereceu ajuda, medicina, dinheiro. Deixe-me cuidar de sua filha quando você se for. Ele disse, sua voz tão suave. Eu a protegerei. Minha mãe estava delirante de febre. Ela não viu o brilho nos olhos dele. A ganância. Mas alguma parte dela deve ter sentido, porque suas últimas palavras foram: corra, Elira. Se algo der errado, corra. Eu não corri. Eu confiei. Presente. Voltei à caverna com um grito. Febre queimava através de mim agora, alternando com calafrios tão violentos que meus dentes batiam. Kyros estava ao meu lado, removendo meu manto encharcado de suor. Flashbacks? Ele perguntou, sua voz calma apesar da urgência em seus movimentos. Memórias. Eu ofeguei. Coisas que esqueci. Ele conhecia minha mãe. Ele planejou tudo desde o começo. A maioria dos predadores planeja. Kyros colocou algo morno nos meus lábios. Beba. É extrato de raiz de sombra. Vai ajudar a estabilizar seu núcleo. O líquido era amargo, terroso, mas desceu quente pela minha garganta. Por um momento, a febre recuou o suficiente para eu respirar. Por que você está fazendo isso? Eu sussurrei. Cuidar de mim. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Ele colocou um pano fresco na minha testa. Você é minha ressonância. Isso significa que sua dor é minha dor. Sua cura é minha cura. Não há divisão entre nós, Elira, mesmo que você ainda não sinta isso. Eu queria argumentar, mas outra onda de dor me atingiu. Dessa vez não era calor, era frio. O frio que eu sentia ao acordar, mas amplificado. Como se meu corpo estivesse expulsando anos de veneno congelado. Meus lábios ficaram azuis. Meus dedos, brancos. Kyros amaldiçoou em uma língua que eu não conhecia. Então, sem hesitação, ele me puxou contra seu peito, envolvendo-me completamente com seu corpo. Calor. Não apenas temperatura, mas calor vital, energia pura que emanava dele como uma fornalha viva. Eu vou estabilizar você, ele murmurou contra meu cabelo.
Meu calor contra seu frio, minha sombra contra sua luz. É assim que ressonâncias funcionam. Equilíbrio. Eu deveria me sentir desconfortável. Ele era um estranho. Um rei. Uma criatura de 1000 anos. Mas tudo o que eu sentia era segurança. Pela primeira vez em 7 anos, meu corpo não estava em guerra consigo mesmo. As horas se fundiram. Febre, calafrios, flashbacks fragmentados. Kairos permaneceu ao meu lado através de tudo, me alimentando com raízes amargas, limpando meu suor, segurando-me quando os tremores ficavam violentos demais. Em algum momento, durante a pior parte, eu agarrei sua mão. As queimaduras prateadas estavam quentes sob meus dedos. Você pagou um preço alto para me salvar, eu disse, minha voz distante. E se eu não valer a pena? Kyros entrelaçou seus dedos nos meus. Você já vale. Apenas por existir, você já vale. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Não condicionalmente. Não com expectativas. Apenas verdade simples e absoluta. Eu adormeci com essa verdade me aquecendo mais que qualquer fogo. Quando acordei, tudo estava diferente. A febre tinha quebrado. Meu corpo estava encharcado, mas não tremia mais. Eu me senti leve, como se tivessem removido correntes que eu nem sabia que carregava. Sentei-me devagar. Kyros estava dormindo encostado na parede, claramente exausto. Eu não queria acordá-lo. Em vez disso, olhei ao redor da caverna com olhos mais claros e vi meu reflexo em uma poça de água cristalina. Meu cabelo. Na raiz, onde antes era castanho opaco, agora crescia branco, não grisalho. Branco prateado, brilhante como neve sob a lua. Estendi a mão, tremendo, tocando os fios. Eram reais. Eram meus. Tentei me levantar e consegui. Sem tontura, sem fraqueza. Meus músculos responderam com uma força que eu não reconhecia. Dei um passo. Depois outro. Sentimentos eletrizavam sob minha pele. Poder. Não o poder roubado que Garrick usava. Poder verdadeiro, nascido de mim, parte de mim. Eu toquei a parede da caverna, apenas para me estabilizar. A pedra explodiu. Não quebrou. Explodiu. Pulverizada em pó fino que brilhava fracamente na escuridão. Eu recuei, ofegante, olhando para minha mão como se ela pertencesse a outra pessoa. Cuidado! A voz de Kyros estava rouca de sono, mas tinha um toque de humor. Eu gosto dessa caverna inteira, se possível. Eu me virei para ele, e ele estava sorrindo. Não era um sorriso grande ou alegre. Era pequeno, cansado, mas genuíno. Eu não quis. Eu sei. Ele se levantou, aproximando-se devagar, como se eu fosse um animal assustado. Você está sentindo a magnitude do que estava reprimido. É natural que seja difícil controlar no início. Início? Eu olhei para o pó que costumava ser rocha sólida. Kyros, eu pulverizei pedra, com um toque. Você é uma loba branca, Elira. Sua essência é purificação, corrupção, veneno, decadência. Tudo isso se desfaz diante de você. Aquela pedra tinha uma fenda, uma pequena imperfeição. Você não a quebrou. Você a purificou até não restar nada impuro. Ele estendeu a mão, palma para cima, convidativa. Toque-me. O quê? Não. Eu posso te machucar. Você não pode. Havia tanta certeza em sua voz. Ressonâncias não podem se ferir, apenas curar. Tente. Hesitante, coloquei minha mão na dele. Luz branca pulsou no ponto de contato, mas não era violenta. Era cálida. As queimaduras prateadas em seu braço brilharam, e diante dos meus olhos, começaram a desaparecer. Não completamente, mas diminuíram. A dor claramente aliviada. Kyros fechou os olhos, suspirando de alívio. Viu? Ele murmurou. Eles não te quebraram, Elira. Eles te represaram. E agora a represa se rompeu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, de libertação. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava doente. Não estava fraca. Eu estava acordando. A fortaleza de Kyros era uma contradição viva. De fora, ela parecia ameaçadora. Torres de obsidiana que cortavam o céu como lâminas negras. Mas por dentro, havia uma estranha beleza.
Vitrais de cristal escuro filtravam a luz em tons de violeta e azul profundo. Jardins internos cresciam com plantas que eu nunca tinha visto, flores que brilhavam suavemente na penumbra, exalando fragrâncias de especiarias e terra molhada. Kyros me trouxe aqui 3 dias depois que a febre quebrou. Ele disse que a caverna era apenas temporária, um refúgio de emergência. A verdadeira cura, o verdadeiro despertar, precisava de espaço, de tempo, de treinamento. Você não pode simplesmente existir com esse poder, ele explicou, enquanto caminhávamos por corredores iluminados por tochas que queimavam com fogo frio. Ele vai consumir você, se não aprender a direcioná-lo. Controle não é repressão, é canalização. Eu assenti, mas por dentro, o medo me roía. E se eu não conseguisse controlar? E se eu machucasse alguém? Como se lesse meus pensamentos, Kyros parou diante de uma porta dupla de ferro negro. O medo é natural. Mas lembre-se, Elira, você passou 7 anos temendo sua própria fraqueza. Agora você teme sua força. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido quem te ensinou a se enxergar. As portas se abriram para um salão vasto e vazio. O chão era de mármore negro polido, tão brilhante que refletia o teto abobadado. Não havia móveis, nenhuma decoração, apenas espaço. Aqui, Kyros disse, caminhando até o centro. Você não pode quebrar nada que eu não possa reconstruir. E mais importante, aqui você pode gritar, explodir, liberar tudo sem medo de julgamento. Ele se virou para me encarar, e havia algo novo em seus olhos. Expectativa. Não do tipo que exigia perfeição, mas do tipo que esperava descoberta. Mostre-me sua loba. Meu estômago se apertou. Eu não consigo. Quer dizer, eu tentava antes, mas sempre falhava. Ficava presa entre as formas, convulsionando, porque estavam drenando você durante a transformação. Kyros estendeu a mão. Agora não há mais nada te drenando. Há apenas você. Tente. Respirei fundo. Fechei os olhos. Alcancei aquele lugar interior onde a loba deveria estar. Aquele núcleo instintivo que todo metamorfo conhecia. E a encontrei. Não era pequena ou doente como eu me lembrava das tentativas passadas. Era imensa, radiante, furiosa por ter sido aprisionada por tanto tempo. A transformação começou, e pela primeira vez, não doeu. Meus ossos se reformaram com a fluidez de água mudando de forma. Pelo brotou, branco e brilhante como neve fresca sob o luar. Meus sentidos explodiram, o mundo se tornando mais nítido, mais rico. Eu podia cheirar as pedras antigas da fortaleza, o ozônio que sempre cercava Kyros, o musgo crescendo nas frestas das paredes a 40 metros de distância. Quando abri os olhos, estava em 4 patas. Mas algo estava errado. Não dolorosamente errado. Apenas diferente. Olhei para Kyros e percebi que ele estava ao nível dos meus olhos. Ele tinha mais de 1,90 m de altura. Espelhos, eu tentei dizer. Mas o que saiu foi um rosnado baixo e musical. Kyros sorriu. Aquele sorriso pequeno e genuíno que eu estava começando a reconhecer. Com um gesto, sombras se ergueram das paredes, formando uma superfície refletiva. Eu não era uma loba. Era uma criatura de lenda. Enorme, do tamanho de um urso pardo. Pelo branco prateado que brilhava com luz própria. Olhos violeta que pareciam conter galáxias. E ao redor do meu pescoço, quase como uma coroa, o pelo era mais longo, formando uma juba etérea que flutuava, como se movida por um vento que só eu podia sentir. Loba branca, Kyros disse, e sua voz estava cheia de reverência. A última que eu vi tinha 400 anos. Ela morreu protegendo seu clã de uma praga mágica. Dizem que ela purificou a doença com seu último suspiro. Eu me aproximei do reflexo, fascinada e aterrorizada. Isso era eu? Isso estava dentro de mim esse tempo todo? Agora, Kyros disse, sua voz voltando ao tom de instrutor. Volte. Voltar foi tão fácil quanto ir. Minha forma humana se reformou, e eu estava de pé, nua, mas coberta por uma luz suave que preservava minha modéstia. Kyros já estava estendendo um roupão. A transformação gasta energia, ele explicou enquanto eu vestia o tecido macio. Mas não tanto quanto deveria. Você está se regenerando mais rápido do que drena.
Isso é a marca de poder verdadeiro. Nos dias seguintes, o treinamento se intensificou. Kyros me ensinou a direcionar a luz que emanava de mim. Não era apenas brilho, era purificação concentrada. Ele trouxe água corrompida por magia negra, e eu aprendi a colocar minha mão sobre ela e sentir a sujeira, a podridão, e então, limpá-la. A água clareava, tornando-se cristalina e potável. Venenos, maldições, corrupção. Kyros explicou. Tudo isso se desfaz diante de você, mas há um custo. Purificação é transformação. Você pega da escuridão e a transmuta. Isso significa que você sente o peso do que está limpando, mesmo que brevemente. Ele estava certo. Quando purifiquei uma planta envenenada, senti a agonia do veneno por um segundo antes de ele se dissipar. Não era insuportável, mas era real. Você precisa aprender seus limites, Kyros disse. Mesmo o poder infinito tem limites de fluxo. É como um rio. A água é abundante, mas o quanto pode passar pelo canal de uma vez é fixo. Treinamos combate também. Não o tipo que eu esperava, com espadas ou garras. Kyros me ensinou a lutar com presença. Você é uma alfa, ele disse, circulando ao meu redor enquanto eu tentava manter minha postura. Não apenas de nome, mas de essência. Quando você entra em um espaço, todos os outros lobos devem sentir isso. Comando não é gritado, é irradiado. Eu tentei. Alcancei aquela parte de mim que era loba, que era antiga e poderosa, e a deixei se expandir. A sala pareceu pulsar. Os criados que estavam passando pelo corredor do lado de fora pararam, virando as cabeças em direção à porta, confusos pelo súbito peso no ar. Kyros assentiu satisfeito. Melhor. Agora imagine direcionar isso para um inimigo. Não para machucá-lo, mas para mostrar quem está no controle. À noite comíamos juntos. Kyros era surpreendentemente bom cozinheiro para um rei imortal. Ele dizia que tinha aprendido por necessidade durante seus primeiros séculos, antes de ter servos. Solidão te ensina muitas habilidades mundanas. Ele disse com humor seco, enquanto servia um ensopado rico em especiarias. 1200 anos, eu disse, mexendo na comida. Você realmente esteve sozinho esse tempo todo? Sozinho em termos de ressonância, sim. Tive amantes, companheiros, amigos, mas nenhum deles encaixou. Não da forma que você encaixa. Eu corei, olhando para o prato. Nós mal nos conhecemos. Nós nos conhecemos onde importa. Ele tocou o próprio peito sobre o coração. Aqui. Você sente isso quando está perto de mim? Aquela sensação de que algo que estava desalinhado finalmente se encaixou? Eu sentia. Deus, eu sentia. Mas admitir isso parecia grande demais, rápido demais. Antes que eu pudesse responder, a lua cheia nasceu. Eu a senti antes de vê-la. Um puxão no meu sangue. Um chamado que não podia ser ignorado. Me levantei da mesa, caminhando até a varanda como se em transe. A lua estava enorme, prateada e perfeita, dominando o céu noturno. E algo dentro de mim respondeu. Kyros, eu sussurrei, sentindo o poder se acumulando sob minha pele. Algo está acontecendo. Ele estava ao meu lado instantaneamente. A lua cheia, para lobas brancas, não é apenas um momento de força. É um momento de revelação. Não lute contra isso. Deixe acontecer. A transformação me tomou como uma onda. Mas dessa vez, era mais. Minha forma de loba emergiu, mas maior, mais brilhante. Luz branca irradiava de mim em impulsos visíveis, como ondas em um lago. Eu levantei a cabeça e uivei. O som ecoou pelas terras sombrias, através de montanhas e vales, um canto de poder e renascimento. E muito longe, em um território que eu costumava chamar de lar, Garrick acordou gritando. Ele estava em sua cama, Soraya ao lado. Mas quando ele olhou para as mãos, elas estavam diferentes, enrugadas, veias salientes, manchas de idade. Ele correu para o espelho. O reflexo mostrava um homem 10 anos mais velho, cabelos grisalhos nas têmporas, linhas profundas ao redor dos olhos e boca. A juventude vibrante que ele ostentava, roubada de Elira, estava evaporando diante de seus olhos. Não, ele ofegou, tocando o rosto em descrença. Não, não, não. Soraya se levantou, seus olhos arregalados.
O vínculo. Ela não está apenas livre dele. Ela está desperta. Completamente desperta. Conserte isso. Garrick se virou para ela, agarrando seus ombros com força. Você disse que a outra ômega funcionaria. Ela funcionará, mas leva tempo criar um novo vínculo. Semanas, talvez meses. Soraya se soltou, ajeitando o vestido. Você vai sobreviver, Garrick. Apenas não será tão jovem. Garrick olhou para o espelho novamente, para o estranho envelhecido que o encarava de volta, e soube. Soube que tinha cometido o maior erro de sua vida ao jogar Elira daquele penhasco. De volta à fortaleza, minha transformação finalmente recuou. Eu voltei à forma humana, ofegante mas energizada. Kyros me envolveu em um manto, seus olhos brilhando com orgulho. Todo o território sentiu isso. Você acabou de anunciar ao mundo que a loba branca voltou. Garrick sentiu? Eu perguntei, e não havia medo na minha voz. Apenas curiosidade fria. Oh, sim, ele definitivamente sentiu. Bom, 2 dias depois, um mensageiro chegou. Um lobo jovem, ofegante de ter corrido pela noite. Meu rei, ele disse, ajoelhando-se diante de Kyros. Notícias do clã ocidental. O Alpha Garrick está organizando um grande baile. O baile da lua de sangue. Ele vai apresentar sua nova companheira. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Nova companheira. Nova vítima. Quando? Kyros perguntou, sua voz perigosamente calma. 3 noites a partir de agora, meu rei. Kyros dispensou o mensageiro e se virou para mim. Você não precisa ir. Podemos enviar uma força para libertá-la, quem quer que ela seja. Não. Minha voz saiu firme, clara. Eu vou. Não para me esconder atrás dos seus soldados. Eu vou olhar nos olhos dele e mostrar exatamente o que ele perdeu quando me jogou daquele penhasco. Algo perigoso e satisfeito brilhou nos olhos de Kyros. Então vamos caçar. Pela primeira vez em 7 anos, eu sorri. Um sorriso verdadeiro, afiado como uma lâmina. Eu não era mais a presa. Eu era a predadora. O vestido era uma declaração de guerra. Prata líquida que se moldava ao meu corpo como uma segunda pele. Decote profundo que expunha não apenas minha clavícula, but as pequenas cicatrizes que ainda marcavam meu ombro. As marcas da queda. Eu não quis escondê-las. Quis que Garrick visse cada uma delas e soubesse exatamente o que ele fez. Meu cabelo tinha mudado completamente agora. Branco prateado da raiz às pontas, caindo em ondas soltas pelas minhas costas. Kyros havia insistido em não prendê-lo. Deixe-o livre, ele disse enquanto me observava no espelho. Deixe todos verem o que você se tornou. Ele estava atrás de mim, impecável em armadura negra polida que parecia absorver a luz. Sua capa era de tecido que parecia feito de sombras vivas, ondulando mesmo sem vento. Juntos, éramos um contraste impossível. Luz e escuridão. Prata e obsidiana. Você está pronta? Kyros perguntou, oferecendo seu braço. Eu olhei para meu reflexo uma última vez. A mulher que me encarava de volta não era a Elira que Garrick conheceu. Aquela mulher estava morta, afogada no rio aos pés do pico da viúva. Esta era alguém novo, alguém forjada na traição e renascida em poder. Estou pronta. O baile da lua de sangue acontecia em território neutro, um salão antigo construído na fronteira entre 3 clãs. Era tradição que grandes anúncios fossem feitos aqui, onde nenhum alfa tinha vantagem territorial. A carruagem de Kyros era puxada por criaturas que eu não conseguia nomear. Pareciam cavalos, mas seus olhos brilhavam vermelho, e seus cascos deixavam marcas de gelo no chão. Nós viajamos em silêncio, mas não era desconfortável. A mão de Kyros descansava sobre a minha, seu polegar traçando círculos ausentes em minha pele. Se ficar difícil demais, ele disse suavemente, se você quiser sair, apenas me diga. Não há vergonha em recuar. Eu não vou recuar. Minha voz era firme. Ele precisa ver. Todos eles precisam ver. Quando chegamos, o salão estava iluminado como se fosse dia. Centenas de velas flutuavam no ar, lançando luz dourada sobre a multidão de alfas, betas e ômegas vestidos em suas melhores roupas. O ar cheirava a vinho caro, rosas e poder contido. A música parou quando entramos. Não foi dramático ou planejado. Simplesmente
Aconteceu. As conversas morreram em ondas, começando pela porta e se espalhando pela sala como dominós caindo. Todos os olhos se viraram para nós. Mais especificamente, para mim. Eu senti o momento em que Garrick me viu. Foi como um choque físico no ar. Uma dissonância tão forte que quase me fez tropeçar. Mas eu mantive minha cabeça erguida, minha mão firme no braço de Kyros. E caminhei. Cada passo ecoava no mármore polido. Eu podia sentir os olhares, os sussurros que começavam atrás de leques e taças de vinho. É ela? Impossível. Ela estava morta. Olhe o cabelo. Ela é uma loba branca. Deuses nos protejam. É uma loba branca. Garrick estava no outro extremo do salão, em uma plataforma elevada onde os anfitriões tradicionalmente ficavam. Ele usava roupas de gala vermelho escuras, tentando parecer jovem e vibrante. Mas mesmo de longe, eu podia ver a verdade. Ele tinha envelhecido. Não drasticamente. A maioria das pessoas provavelmente não notaria. Mas eu, que passei 7 anos ao lado dele, via cada nova linha ao redor de seus olhos. A forma como sua postura não era mais tão ereta. A tensão em seu maxilar que vinha de dor física. Não apenas estresse. Ao lado dele estava Soraya, vestida de vermelho sangue, e uma garota jovem que não podia ter mais de 19 anos. Cabelos negros, olhos assustados, e ao redor do pulso, uma marca nova em folha que ainda brilhava fracamente. A nova vítima. Raiva ardeu na minha garganta, mas eu a engoli. Ainda não. Kyros me guiou através da multidão que se abria diante de nós como o mar. Ele não olhou para ninguém além de mim, mas sua mera presença exigia respeito. Ele era o Rei das Sombras. Mesmo aqui, em território neutro, sua autoridade era incontestável. Chegamos à plataforma. Garrick nos olhava de cima, sua expressão cuidadosamente neutra. Mas eu vi suas mãos apertarem nas laterais. Rei Kyros, Garrick disse. Sua voz ainda aquela de alfa-comandante, mas com uma pitada de algo que poderia ser medo. Que honra inesperada! Não sabia que estava interessado em nossos assuntos de clã. Eu não estava, Kyros respondeu, seu tom cortês mais gelado. Até que ouvi que você estava apresentando uma nova companheira. Achei oportuno dar meus parabéns pessoalmente. O olhar de Garrick finalmente se moveu para mim. Por um segundo, algo cruzou seu rosto. Choque. Medo genuíno. Então ele o enterrou atrás de uma máscara de confusão educada. E sua acompanhante é... Você não reconhece sua antiga companheira? A voz de Kyros era suave, mas carregava um fio de diversão cruel. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Garrick piscou. Elira está morta. Ela caiu do pico da viúva durante uma tempestade. Uma tragédia. Eu caí, eu disse. E foi a primeira vez que falei desde que entrei. Minha voz ecoou claramente pela sala. Você está certo sobre isso, Garrick. Mas você esqueceu de verificar se eu realmente morri. A máscara dele rachou. Isso é impossível. Ninguém sobrevive àquela queda. Ninguém humano. Kyros disse calmamente. Mas então, Elira nunca foi apenas humana, foi? Você sabia disso. Você estava literalmente se alimentando do que ela era. Sussurros explodiram ao redor de nós. Soraya deu um passo à frente, seus olhos estreitando perigosamente. Isso é um ultraje, ela sibilou. Acusar um alfa de... De o quê? Eu a cortei, subindo os degraus da plataforma. Kyros não me seguiu, mas eu senti sua presença atrás de mim, uma âncora sólida. De criar um vínculo parasita para drenar minha força vital? De me manter doente e fraca por 7 anos enquanto ele se alimentava do meu poder? De me jogar de um penhasco quando encontrou uma substituta? A jovem ao lado de Garrick empalideceu. O quê? Silêncio, Mira. Garrick ordenou, mas sua voz tremeu levemente. Eu estava diretamente na frente dele agora. Esta perto, eu podia ver o suor em sua testa, a forma como suas pupilas estavam dilatadas. Ele estava apavorado. Bom, você parece cansado, Garrick, eu disse suavemente. Não está dormindo bem? Ou talvez... envelhecendo mais rápido do que esperava. Seus olhos faiscaram. Eu não sei que jogo você está jogando, mas... Eu toquei seu braço. Apenas um toque leve, meus dedos roçando seu pulso. E inverti o fluxo. Por 7 anos,
Ele tinha drenado minha energia através de nossa marca. Agora, eu mostrei a ele como era do outro lado. Poder branco e puro jorrou de mim para ele, não como nutrição, mas como uma enchente violenta. Não era para machucá-lo permanentemente. Era para mostrar controle. Garrick gritou, recuando, agarrando o braço como se tivesse sido queimado. Fumaça subiu de onde eu toquei, e quando ele afastou a mão, havia uma marca prateada em sua pele. Não uma queimadura, uma purificação. Você sente isso? Eu sussurrei, inclinando-me perto o suficiente para que apenas ele ouvisse. Isso é poder verdadeiro, Garrick. Não roubado, não drenado. Meu. E você nunca mais vai colocar as mãos nele. Eu me afastei, virando para a garota. Mira. Ela estava tremendo, seus olhos arregalados. Quantos dias? Eu perguntei gentilmente. O quê? Quantos dias desde que ele te marcou? Desde que você começou a se sentir cansada? Tonta. Como se estivesse ficando doente sem motivo. Lágrimas encheram seus olhos. 5 dias. Eu pensei. Ele disse que era normal, que o vínculo levava tempo para se ajustar. Ele está mentindo. Eu estendi minha mão. Deixe-me ver sua marca. Ela olhou para Garrick, hesitante. Ele abriu a boca para protestar, mas Kyros apareceu ao meu lado, sua mera presença um aviso silencioso. Garrick se calou. Mira estendeu seu pulso com mãos trêmulas. A marca era intricada, bonita até, mas eu podia ver as linhas finas de escuridão se espalhando dela como veias envenenadas. Coloquei minha mão sobre ela. Luz branca pulsou. Mira ofegou, mas não de dor, de alívio. Diante de nossos olhos, as veias escuras recuaram, desvanecendo-se. O vínculo parasita, ainda novo e fraco, não conseguiu resistir à purificação. Você está livre dele, eu disse suavemente. Vá para casa. Encontre um companheiro que te mereça. Mira soluçou, apertando meu braço em agradecimento, e então fugiu. Vários ômegas na multidão se moveram para ajudá-la, lançando olhares furiosos para Garrick. Garrick estava tremendo agora, de raiva ou medo. Eu não sabia. Você arruinou tudo. Ele sibilou. Você era minha. Você sempre foi minha. Eu nunca fui sua. Eu respondi, e minha voz ecoou com comando alfa. Poder irradiou de mim em ondas, e vi lobos na multidão automaticamente baixarem suas cabeças em submissão. Eu era uma bateria que você estava usando. Mas baterias podem ser recarregadas. E agora, eu estou cheia. Eu desci da plataforma, de volta para Kyros. Ele ofereceu seu braço novamente, orgulho claro em seus olhos. Devíamos ter saído. Devíamos ter feito nossa declaração e partido. Mas Soraya não conseguia deixar as coisas ficarem assim. Jardins, ela sussurrou enquanto passávamos. 10 minutos. Ou eu conto a todos o que você realmente é. Kyros ouviu. Sua mão se apertou em meu braço. Elira, está tudo bem. Eu murmurei. Eu sabia que ela tentaria algo. Deixe-me terminar isso. 10 minutos depois, eu estava nos jardins do salão. Era um espaço belo, roseiras trepadeiras e fontes de mármore, tudo banhado em luar. Kyros estava escondido nas sombras próximas, oculto, mas pronto. Soraya emergiu de trás de uma estátua, suas mãos já brilhando com magia negra. Você é uma anomalia, ela sibilou. Uma aberração que deveria ter morrido naquele penhasco. Vou consertar esse erro. Ela lançou a magia. Teias negras de energia corrompida voaram em minha direção, destinadas a me envolver, sufocar, matar. Eu não me movi. A magia me atingiu e se desfez como névoa sob o sol. Soraya congelou, seus olhos arregalando. O que... Você não entende, eu disse calmamente, dando um passo à frente. Você não pode me corromper. Eu sou purificação viva. Sua magia não tem poder sobre mim. Ela tentou novamente. Depois, novamente. Cada feitiço se desintegrava antes mesmo de tocar minha pele. Finalmente, ofegante e desesperada, ela caiu de joelhos. Eu me aproximei, olhando para baixo nela. Você me drenou por anos. Me fez acreditar que estava me curando enquanto me envenenava. Eu deveria te matar por isso. Esperança brilhou em seus olhos. Então por que não faz? Porque você vai passar o resto de sua vida sabendo que falhou.
que a bateria que você criou se tornou uma deusa que você não pode tocar. Eu toquei sua testa, apenas um roçar de dedos. Seu poder mágico se quebrou. Não permanentemente, mas por tempo suficiente. Ela sentiu o vazio, o silêncio onde sua magia costumava cantar, e gritou. Quando me afastei, Kyros estava ao meu lado. Terminado? Ele perguntou. Terminado. Deixamos o baile juntos, e atrás de nós, o mundo de Garrick começou a desmoronar. 3 dias de paz. Foi tudo o que tivemos. 3 dias de treinos, de refeições compartilhadas, de silêncios confortáveis e conversas que se estendiam até a madrugada. 3 dias em que eu comecei a acreditar que talvez, só talvez, o pior tivesse passado. Eu deveria saber que Garrick nunca me deixaria ir tão facilmente. O alarme veio ao amanhecer. Sinos de guerra ecoando pelas torres da fortaleza. Um som que eu nunca tinha ouvido antes, mas que meu corpo reconheceu instintivamente como perigo. Pulei da cama, meu coração já martelando, e corri para a janela. O horizonte estava em chamas. Não literalmente, mas quase. Centenas de tochas formavam uma linha que se estendia pela planície diante das muralhas. Um exército. E à frente deles, montado em um cavalo negro, estava Garrick. Mesmo de longe, eu podia ver que ele tinha envelhecido mais, muito mais. Seu cabelo, antes castanho escuro, agora era quase completamente grisalho. Sua postura estava curvada de uma forma que não estava há 3 dias. Ele estava morrendo. Sem meu poder para drená-lo, o tempo estava cobrando sua dívida com juros cruéis. E ele veio me buscar de volta. Kyros apareceu ao meu lado, já vestido em sua armadura de obsidiana. Seus olhos estavam frios, calculistas, o olhar de um rei que viu 1000 batalhas. Mercenários, ele disse, observando o exército abaixo. Clãs menores que ele deve ter subornado ou ameaçado. Não são muitos que o seguem por lealdade. Quantos? 300. Talvez 400. Ele se virou para mim, e algo suavizou em sua expressão. Você não precisa lutar. Minhas forças podem lidar com isso. Ele veio por minha causa. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia. Se eu me esconder agora, ele nunca vai parar. Sempre haverá outro exército, outra tentativa. Preciso terminar isso. Kyros estudou meu rosto por um longo momento. Então assentiu. Um gesto pequeno, mas cheio de respeito. Então lutamos juntos. A preparação foi rápida. Kyros comandou suas forças com eficiência brutal, posicionando arqueiros nas muralhas e guerreiros nos portões. Seus soldados eram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. Alguns pareciam quase humanos. Outros eram claramente mais criaturas de sombra pura, com olhos que brilhavam vermelho na penumbra. Lobos negros do tamanho de cavalos. Guerreiros cujas armaduras pareciam feitas de escuridão solidificada. Este era o verdadeiro exército do Rei das Sombras. Você lidera a luz, Kyros disse, ajustando as correias da minha armadura improvisada. Era prateada, leve, feita às pressas pelos ferreiros da fortaleza. Eu lidero as sombras. Juntos, não há escuridão que possamos temer. Eu assenti, respirando fundo. Medo ainda rastejava na minha garganta, mas algo mais forte o empurrava para baixo. Determinação, raiva justa, o desejo ardente de nunca mais ser vítima. Os portões se abriram, e o caos começou. O exército de Garrick avançou como uma maré, gritos de guerra rasgando o ar. Flechas choveram de ambos os lados, escurecendo o céu matinal. O choque dos primeiros combatentes foi ensurdecedor, metal contra metal, rugidos de lobos em transformação. Kyros entrou na batalha como uma tempestade viva. Sombras explodiam dele em tentáculos letais, derrubando inimigos, criando barreiras, formando lâminas que cortavam armaduras como papel. Ele se movia com a graça de 1000 anos de prática, cada gesto economizado e mortal. E eu descobri o que era ser luz. Minha primeira transformação em batalha foi instintiva. Um mercenário avançou contra mim, espada erguida, e meu corpo simplesmente agiu. Pelo branco explodiu da minha pele. Garras substituíram dedos. E quando eu o atingi, não foi com força bruta, foi com purificação. Meu toque não o matou.
Mas a corrupção que o motivava, o ouro sujo que Garrick tinha prometido, a ganância que o movia, eu senti tudo isso e o queimei. O mercenário caiu, vivo, mas vazio de propósito, e fugiu. Outros vieram. E outros. Eu me movi pelo campo de batalha como um fantasma branco, deixando inimigos confusos e desorientados em meu rastro. Aqueles movidos por maldade genuína, os que tinham escolhido esse caminho por crueldade e não desespero, esses eu enfrentei com mais força. Não matei ninguém. Não precisei. Havia algo mais satisfatório em tirar deles a capacidade de lutar do que simplesmente tirar suas vidas. Elira! A voz de Kyros cortou através do barulho. Eu me virei, minha forma de loba farejando o ar, e o vi apontando para o norte. Garrick! Ele tinha desmontado e estava avançando a pé, Soraya ao seu lado. Ela parecia recuperada, sua magia brilhando fracamente ao redor de suas mãos, embora não tão forte quanto antes. E Garrick estava desesperado. Eu podia ver isso em cada linha de seu corpo, na forma como ele se movia, rápido demais para sua idade aparente, queimando reservas que não tinha. Ele estava se consumindo, usando o que restava de sua força roubada em uma última tentativa insana. Voltei à forma humana e caminhei em sua direção. O campo de batalha pareceu se abrir ao meu redor. Combatentes se afastavam, instintivamente reconhecendo que algo maior estava acontecendo. Até mesmo Soraya parou, seus olhos arregalados. Garrick parou a 10 passos de mim. De perto, a deterioração era chocante. Ele parecia ter 70 anos agora, talvez mais. Suas mãos tremiam. Sua respiração era laboriosa. Mas seus olhos ainda queimavam com aquela ganância familiar, aquela fome insaciável. Elira, ele disse, e sua voz estava rouca. Você precisa voltar. Eu estou morrendo sem você. Eu sei. Por favor. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica. Eu sei que cometi erros. Eu deveria ter te tratado melhor. Mas nós tínhamos algo, não tínhamos? 7 anos, Elira. Isso significou alguma coisa. Uma risada amarga escapou de mim. Significou que você teve 7 anos para me drenar enquanto eu acreditava que estava doente. 7 anos em que você me fez sentir como um fardo. 7 anos de mentiras. Eu posso mudar. Podemos recomeçar. Eu não vou mais te drenar, eu prometo. Apenas fica perto de mim. Deixa sua energia me manter vivo naturalmente. Ele estava implorando agora. O grande Alpha Garrick, o líder imponente, reduzido a um velho suplicante. Eu deveria sentir satisfação. Talvez eu sentisse em algum lugar profundo. Mas, principalmente, eu sentia nojo. Você me jogou de um penhasco, eu disse calmamente. Você olhou nos meus olhos e me empurrou para a morte. Não há recomeço depois disso, Garrick. Não há redenção. Algo mudou em seu rosto. A súplica desapareceu, substituída por aquela fúria fria que eu conhecia tão bem. Então eu vou pegar o que é meu. Ele rosnou. Ele avançou mais rápido do que eu esperava, suas mãos agarrando meus braços antes que eu pudesse reagir. Senti a sucção imediatamente, o puxão familiar, a tentativa de drenar minha essência através do toque. Por um momento funcionou. Energia começou a fluir de mim para ele. Mas então eu sorri. Você quer meu poder, Garrick? Minha voz era suave, quase gentil. Então pegue tudo. E eu abri as comportas. Todo o poder que eu tinha reprimido, toda a luz que tinha sido contida por 7 anos, eu a liberei de uma vez. Não como um rio, como uma enchente, como um tsunami de energia pura e branca, que jorrou através do contato entre nós. Garrick gritou. Não era um grito de dor comum. Era o som de algo se quebrando, se desfazendo, sendo destruído de dentro para fora. Seus olhos se arregalaram, brilhando com luz branca tão intensa que parecia que o sol tinha nascido dentro dele. Ele tentou soltar. Não conseguiu. Minhas mãos agora seguravam as dele e eu não tinha intenção de deixar ir. Você quis me usar como bateria, eu disse sobre seus gritos. Mas você nunca considerou o que aconteceria se a bateria descarregasse toda de uma vez. A energia continuou fluindo. Demais. Rápido demais. O corpo de Garrick não conseguia processar. Não conseguia armazenar. Não conseguia lidar.
Eu podia sentir seus canais mágicos se sobrecarregando, queimando, destruindo-se sob a pressão. E então, com um último grito, acabou. Garrick caiu de joelhos quando eu o soltei. Ele estava vivo, respirando, mas quando ergueu os olhos para mim, não havia mais nada de sobrenatural neles, apenas humanidade comum e mortal. O que você fez comigo? Sua voz era fraca, trêmula, a voz de um homem muito velho. Eu queimei tudo, eu disse. Sua capacidade de usar magia, sua habilidade de mudar de forma, cada gota de poder que você roubou de mim e de quem veio antes. Está tudo acabado. Ele olhou para suas mãos. Mãos de velho, enrugadas e manchadas. Quando tentou chamar sua loba, nada aconteceu. Quando tentou acessar qualquer traço de magia, encontrou apenas vazio. Você me matou. Ele sussurrou. Não. Eu me abaixei, ficando no nível de seus olhos. Eu não vou te matar, Garrick. Vou deixar o tempo fazer o que você tentou roubar de mim. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido dele. Não de arrependimento, de autopiedade. Você vai viver, eu continuei, como humano, fraco, mortal. Cada dia que passar, você vai sentir seu corpo decair um pouco mais. Cada noite, você vai sonhar com o poder que perdeu. E quando finalmente morrer, de velhice ou doença ou qualquer fim mundano que o alcance, você vai saber que eu te dei exatamente o que você merecia. Eu me levantei. Ao meu redor, a batalha tinha parado. Os mercenários olhavam para seu líder caído e, um por um, largavam as armas. Sem Garrick, sem seu poder ou promessas, não havia motivo para lutar. Soraya tentou fugir. Não chegou longe. Sombras a envolveram, cortesia de Kyros, e ela foi arrastada para diante dele. O que fazemos com ela? Ele perguntou, mantendo-a imobilizada. Olhei para a mulher que tinha envenenado minha vida por anos. Ela estava apavorada, toda a arrogância desaparecida. O mesmo que ele, eu disse. Queime sua magia. Deixe-a viver como mortal. Ela pode passar o resto de seus dias sabendo que a loba branca que ela tentou destruir foi a última coisa que ela viu antes de perder tudo. Kyros assentiu. Sombras se intensificaram ao redor de Soraya, e ela gritou enquanto seu poder era arrancado. Eu me virei, caminhando de volta para a fortaleza. Atrás de mim, Garrick continuava ajoelhado no campo de batalha. Um homem quebrado entre os destroços de seu exército derrotado. A guerra tinha acabado, mas enquanto eu caminhava, algo gelado tocou minha nuca. Uma sensação de observação, de espera. Nas sombras do campo de batalha, onde o sangue tinha tocado a terra, algo antigo e faminto começou a despertar. A escuridão surgiu do sangue derramado. Não foi gradual, não foi sutil. Um momento, o campo de batalha estava silencioso, os mercenários rendidos sendo conduzidos para longe. No momento seguinte, o chão rachou. Fissuras negras se espalharam pela terra como veias de trevas, e delas subiu algo que fez meu sangue gelar. Uma forma. Não tinha corpo definido, apenas escuridão concentrada que se erguia e se contorcia, tentáculos de sombra que pareciam fome solidificada. E tinha olhos, centenas deles, todos vermelhos, todos fixos em mim. O que é isso? Minha voz saiu estrangulada. Kyros estava ao meu lado em um segundo, seu rosto mais pálido do que eu já tinha visto. O patrono, o ser que deu poder a Soraya. Ele estava dormindo nas camadas mais profundas, alimentando-se de fragmentos de escuridão. O sangue derramado aqui deve tê-lo acordado, a criatura falou. Não com palavras, mas com uma pressão que invadiu minha mente, vozes sobrepostas que ecoavam de pesadelos antigos. Loba branca, luz pura, fome, tanta fome. Ele avançou. Kyros se colocou entre nós, sombras explodindo de suas mãos em uma barreira protetora. Elira, corra! Volte para a fortaleza. Não vou te deixar. Você não entende. Ele se virou brevemente, e pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Essa coisa se alimenta de luz, sua luz. Se ele te tocar, vai te drenar até não sobrar nada. O patrono atacou. Tentáculos de escuridão absoluta rasgaram através da barreira de Kyros como se fosse papel. Ele gritou, sendo jogado para trás.
E eu vi sangue. Sangue negro escorrendo de feridas que fumegavam. Kyros! Corri até ele, caindo de joelhos ao seu lado. As feridas eram terríveis. Rasgos profundos em seu peito. Sua armadura derretida onde a escuridão tinha tocado. Ele estava tremendo, sua respiração irregular. Fuja! Ele sussurrou, sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Por favor, eu não posso perdê-la. O patrono se aproximava, lento agora, saboreando o momento. Seus olhos vermelhos pulsavam com antecipação. Luz pura, tão doce, tão rara. Vou saborear cada gota. Medo me paralisou. Não por mim, por Kyros. Ele estava morrendo diante dos meus olhos, e eu não sabia como salvá-lo. Minha luz podia curar, mas como curar quando a escuridão estava tão perto? E então, como um relâmpago de clareza, eu entendi. Eu estava pensando errado. Luz contra a escuridão, como opostos, como inimigos. Mas Kyros e eu não éramos inimigos. Éramos ressonância, opostos que se completavam. Sombra e luz, que juntas formavam algo maior. Um eclipse. Kyros. Segurei seu rosto entre minhas mãos, forçando-o a olhar para mim. Você disse que ressonâncias se equilibram, que minha luz complementa sua sombra. Elira, não há tempo. E se não lutarmos separados? Minha voz estava firme agora, a ideia se cristalizando. E se fundirmos nossos poderes, luz e sombra juntas? Compreensão brilhou em seus olhos. Nunca foi feito. Não sabemos o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer se não tentarmos. Olhei para o patrono, agora a poucos metros. Confie em mim, como eu confio em você. Kyros segurou minha mão. Seu aperto estava fraco, mas presente. Sempre, ele disse. Eu me abri. Não apenas minha luz, mas tudo o que eu era. Cada barreira, cada proteção, cada reserva. Deixei minha essência fluir através do ponto onde nossas mãos se tocavam, fundindo-se com a dele. E Kyros fez o mesmo. A sensação foi indescritível. Não era invasão. Era completude. Sua escuridão não me sufocava. Ela me abraçava. Minha luz não o queimava. Ela o aquecia. Éramos dois rios se encontrando. Duas melodias se harmonizando. Dois fragmentos de um mesmo todo finalmente reunidos. O patrono recuou. Pela primeira vez, medo cruzou aqueles olhos vermelhos incontáveis. Eu me levantei. Kyros se levantou ao meu lado, suas feridas ainda presentes, mas a força voltando aos seus membros. Estávamos conectados de uma forma que transcendia o físico. Eu podia sentir seus pensamentos roçando os meus. Ele podia sentir minha determinação alimentando a dele. Juntos, demos um passo à frente. Luz e sombra irradiavam de nós em espirais entrelaçadas. Não eram separadas. Eram uma coisa só. Branco e negro dançando em padrões impossíveis, criando algo que não era nenhum dos dois, e era ambos ao mesmo tempo. Um eclipse vivo. Impossível! O patrono sibilou, sua forma recuando. Vocês são opostos. Opostos não podem se unir. Opostos são tudo que podem se unir. Eu respondi, e minha voz ecoou com poder duplo, minha e de Kyros entrelaçadas. Luz precisa de sombra para ter forma. Sombra precisa de luz para ser vista. Nós não somos opostos, somos complementos. Avançamos. O patrono tentou atacar novamente. Tentáculos de escuridão voaram em nossa direção. Mas onde antes eles teriam me drenado, agora encontraram resistência. A sombra de Kyros os interceptava, absorvendo a escuridão corrupta, enquanto minha luz a purificava. Trabalhávamos em perfeita sincronia. Pensamento, ação, poder. Não havia divisão entre onde eu terminava e Kyros começava. Você se alimenta de luz, eu disse ainda avançando. Mas nunca provou luz que queima. Estendi minha mão livre. Kyros estendeu a dele. E juntos, liberamos tudo. O eclipse explodiu. Não era apenas luz. Não era apenas sombra. Era os dois, fundidos em uma onda de energia pura que varreu o campo de batalha. O patrono gritou, um som que rachou o céu, enquanto a onda o atingia. Ele tentou resistir. Tentou se ancorar nas fissuras de escuridão no chão. Mas a energia do eclipse era implacável. Ela o envolveu, penetrou cada fragmento de sua forma e começou a purificar. Não destruir.
purificar. Porque mesmo criaturas de escuridão absoluta tinham sido algo antes. E esse algo, enterrado sob camadas de corrupção e fome, finalmente emergiu. O patrono se desfez, não em morte, mas em libertação. A escuridão maligna se dissipou como névoa sob o sol nascente, e o que restou foi apenas silêncio. Paz. As fissuras no chão se fecharam. A pressão opressiva desapareceu. O ar, que tinha cheirado a enxofre e podridão, agora cheirava a terra limpa e flores silvestres. Eu desabei. Kyros me segurou antes que eu atingisse o chão. Estávamos ambos exaustos, drenados de uma forma que ia além do físico. Mas suas feridas tinham parado de sangrar. E quando olhei em seus olhos, vi que o negro absoluto agora tinha veios permanentes de violeta. Minha luz, vivendo dentro dele. Nós conseguimos. Eu sussurrei. Kyros sorriu. Não o sorriso pequeno e contido que eu estava acostumada. Um sorriso verdadeiro, amplo, que transformava seu rosto em algo radiante. Nós conseguimos. Ele concordou. E então me beijou. O mundo desapareceu. Não havia campo de batalha. Não havia exército rendido. Não havia testemunhas. Apenas nós dois. Luz e sombra entrelaçadas. Finalmente completos. As semanas seguintes foram de reconstrução. A fortaleza precisava de reparos. Os territórios precisavam de reorganização. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente, carregada por testemunhas que mal acreditavam no que tinham visto. A loba branca e o rei das sombras. Um eclipse vivo que banira uma entidade antiga. Uma união que não deveria ser possível, mas era. O trono foi redesenhado. Não mais apenas obsidiana negra. Agora era duplo. 2 assentos lado a lado, um de obsidiana e outro de prata polida, entrelaçados na base de forma que não se podia dizer onde um terminava e o outro começava. Exatamente como nós. Na cerimônia de coroação eu usava branco. Kyros usava negro. Quando nos sentamos juntos, a multidão reunida se curvou. Não apenas por medo ou respeito, por esperança. Luz e sombra podiam coexistir. Opostos podiam se unir. Se nós conseguíamos, talvez o mundo todo pudesse. Garrick assistiu de longe. Não como prisioneiro, como mendigo. Eu tinha dado ordens específicas. Ele não seria preso, torturado ou executado. Ele seria ignorado. Deixado vagar pelos territórios. Um homem velho e quebrado, dependente da caridade de estranhos. Alguns diziam que era crueldade. Eu chamava de justiça. Ocasionalmente eu o via nos portões da fortaleza, implorando por sobras de comida. Ele não me reconhecia mais. Ou talvez reconhecesse e simplesmente não conseguisse aceitar. A mulher que ele tinha jogado para a morte agora sentava em um trono, amada por um rei imortal, adorada por um reino inteiro. E ele rastejava na lama. A terra mudou também. Onde eu pisava, flores brotavam. Não imediatamente, não de forma dramática, mas gradualmente. Campos que tinham sido estéreis começaram a verdejar. Fontes que tinham secado voltaram a jorrar. Era como se minha presença trouxesse vida, onde antes havia apenas sobrevivência. Kyros dizia que era meu poder se manifestando passivamente. Eu preferia pensar que era esperança. Esperança de que mesmo após anos de escuridão, de drenagem, de abuso, era possível renascer. Era possível florescer. Na nossa primeira noite oficialmente como rei e rainha, ficamos na varanda do quarto real, olhando para o céu estrelado. A lua estava cheia, prateada e perfeita, e eu podia sentir seu puxão no meu sangue. Mas não era mais um chamado solitário. Kyros estava ao meu lado, seu braço ao redor da minha cintura, sua sombra entrelaçada com minha luz de formas que só nós podíamos ver. Arrependimentos? Ele perguntou suavemente. Pensei na pergunta. Pensei em tudo que tinha perdido. 7 anos de vida. Minha mãe, que morreu pensando que me deixava em mãos seguras. A mulher que eu poderia ter sido se nunca tivesse conhecido Garrick. Mas também pensei no que tinha ganhado. Força que eu nunca soube que possuía. Um companheiro que me via. Verdadeiramente me via. E me amava não apesar do meu poder, mas por causa dele. Um propósito maior do que apenas sobreviver. Nenhum, eu disse finalmente. O caminho foi brutal.
mas me trouxe até aqui, até você. Quirous beijou minha têmpora. Eu esperei 1200 anos por você, Elira. Esperaria outros 1000 se necessário. Você não precisa mais esperar. Eu sussurrei. Estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Ficamos em silêncio, assistindo as estrelas brilharem, e eu pensei em como tudo tinha começado. Uma queda, uma traição, uma morte que deveria ter sido o fim. Mas não foi. Eles me empurraram para a escuridão, esperando que eu desaparecesse. Eles não sabiam que a escuridão tinha um rei, e que ele estava apenas esperando sua rainha chegar para acender as estrelas. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.